Muito bom dia! Iniciando então o bate-papo de abertura deste dia 25 de fevereiro de 2016, aqui no site Leandro Stormer. Tudo bem? Trago os movimentos do índice futuro, do dólar, dos principais mercados. Meu nome é Fábio Figueiredo. Questões para quem acompanha ao vivo podem ser enviadas no chat que fica logo abaixo. E quem acompanha a gravação pode interagir conosco através do próprio chat do YouTube. Tudo ok com a transmissão? Deixa eu ter certeza disso, para a gente poder iniciar as conversas de fato. Agora sim. Quem acompanha a gravação pode... Perfeito, deixa eu avisar em texto todo mundo. Estou online. Muito bem. Pessoal da LS Live. Legal, todo mundo avisado. Perfeito. Bom, então temos hoje o índice futuro operando em queda após a recuperação que aconteceu no intraday de ontem, né? O índice futuro que chegou a estar caindo em mais de 3%, se recuperou, fechou com uma queda de menos de 1%, né? E hoje abre em queda novamente, né? A gente precisa agora fazer aquela nossa rotina de marcação da linha da água e marcação do primeiro movimento. A partir desses pontos é que teremos trades abaixo da mínima do dia venda, acima da linha d'água compra, né? Fica mais fácil a gente observar aqui o gráfico do índice Bovespa e observar que o índice das ações, né, já testou aqui o que seria o topo anterior, que era o suporte esperado, né? Não houve aqui exatamente o teste da linha de tendência de alta, né? Então a gente pode interpretar que essa correção aqui de 2 dias é uma correção curta em relação à última perna de impulso. No entanto, se tivermos a máxima de ontem superada, nós podemos afirmar com uma boa dose aí de convicção. Seria mais um fundo dentro da tendência de alta e mais uma perna de impulso seria então esperado. Tá? No índice futuro, como eu disse, esse cenário por hora é o menos provável, no entanto, ele não é completamente nulo. Tá? Caso esse primeiro movimento seja acionado na venda, a mínima de ontem é obstáculo. Veja que para cima a gente tem mais espaço, né, caso a linha d'água venha a ser rompida. O dólar. Bom, esse aqui é o gráfico do dólar, né, prazo diário. A gente pode observar o dólar dentro de uma tendência indefinida, tá? As médias de 21 apontando para baixo, de 50 ainda apontando para cima, 200 também apontando para cima. E essa indefinição atual, né, começa a lembrar um triângulo simétrico, né? Topos mais relevantes aqui descendentes, fundos mais relevantes ascendentes. Então, uma contração de preço se dá. Se de fato essa for a figura que o mercado está desenrolando, começa a ganhar corpo a hipótese desse movimento aqui ser uma onda 4. E se isso aqui é uma onda 4, essa aqui seria a 3, esta daqui seria a 2 de longo prazo e aqui seria 1, ou seja, a gente teria mais uma onda de impulso, mais uma elevação aí do dólar. Tá? Isso acabaria por afastar aquele cenário de topo mais relevante por agora no dólar. Tá? No entanto, quem é que vai determinar isso? De fato, é o rompimento aqui da linha de referência e o acionamento desse triângulo simétrico. Tá? Por enquanto, aquela leitura de reversão negativa que a gente tinha feito no mini dólar, né, usando aqui o FR de 14, ainda continua válida, tá? Continua válida, só é estopada acima de 4.093 pontos. E basicamente é isso. No gráfico de 15 minutos, o dólar opera em queda, tá? Queda de, no momento, 0,23%. Há a formação aí de primeiro movimento, já podemos pensar em trades na venda se um candle fechar abaixo da mínima do dia, já podemos pensar em compra se um candle fechar acima da linha d'água. Então, condição apropriada para trade tanto no índice quanto no dólar. No dólar, o mais tranquilo aqui é operar na venda, né, porque tem mais espaço até o próximo suporte. Para cima, os obstáculos são tamanhos. Juro.
Aqui o contrato F17 operando com leve alta, próxima estabilidade, o F19 a mesma coisa, o F18 que ganhou a liquidez aí esse mês, né? Percebo que o volume entrou aqui no final de janeiro para começo de fevereiro. E o F18 parece ir em busca aqui da linha de referência do seu canal de baixa, cotado a 14,64. Vamos ver onde é que está a LTA aqui desse movimento. Ó, ali estaria a linha de tendência de alta. Tá? Então há espaço para continuidade do movimento de queda no juro. E o milho? Bom, o CCMH16 ontem rompeu o topo anterior, um volume, sinal de continuidade da alta. Quem opera por média móvel de 9, tranquilo, foi só um presente, né? Depois de ter aguentado aqui vários dias de lado. Tanto o contrato H quanto o próximo contrato K, né, sinalizaram aí força nos últimos pregões. Aqui no K a resistência fica bem fácil de ser identificada em 41,50. Vamos ver se já houve a migração aí da liquidez. Não, o H ainda continua sendo mais líquido, né? O contrato H ele vence no meio do mês de março, ainda tem 2 semanas aí de vida. No entanto, as próximas operações já podem ser estudadas no contrato K. O boi BGI G16 vence segunda-feira, a gente já pode observar o próximo contrato, BGI H16, que também vai romper no topo anterior, né? Até mesmo lembra uma bandeira, alguma coisa nesse sentido, não é errado fazer essa avaliação. Quem opera por média móvel de 9 no G carrega a posição, tá? No H não vejo argumento para entrada agora, tá? Eu esperaria a média virar para baixo, depois virar para cima para aí sim estudar novas posições. Em relação aos trades que estão em aberto, a gente pode observar num primeiro momento a TIMP, né? A DIR3. Trade que foi dado anteontem de retorno à média, aqui no dia 23, né? A gente deixou um stop em R$ 4,38, respeitando aqui o suspiro médio do mercado, né? Ou seja, a volatilidade. Ontem o mercado fechou com um candle desconfortável, sim, para quem tem uma posição vendida. No entanto, o stop não foi acionado. Tá? Então, o stop de fechamento está em 4,38, tem toda aquela regra de 1% no intraday, mais o filtro de tempo. Então, a posição segue aberta. Tá? Além disso, há uma posição comprada em TIMP. Tá? A TIMP3 ontem chegou a tocar aqui a faixa de stop, mas não estopou. Stop intraday está em 6,20. Stop de fechamento 6,28. Não foi planejada 2 posições. No entanto, quem não fez o trade aqui no rompimento poderia estudar uma compra agora, né, na superação da máxima do candle de ontem. Seria uma entrada tecnicamente correta. Não faremos uma nova posição porque o risco todo foi alocado aqui. Tá? A RP está em 6,92. Então, TIMP segue aberta. Além de TIMP, nós temos posição também em Braskem. Sim, temos posição aberta em Braskem. Braskem que ontem deixou um candle comprador, chegou a tocar a zona planejada aqui de segunda entrada, mas vejam que ela acabou se afastando um pouquinho aqui, né? Ficou 2% do ponto ideal de entrada. Então, fechou a 25,28. Quanto mais próximo de 24,75, melhor. Tá? Não considero errado quem montou a posição ontem, tá? Mas a gente não oficializou aqui a segunda entrada, então oficialmente segue somente uma posição aberta. No entanto, quem entrou ontem errado não está. Outro papel que tem nosso risco é PRML3, que deu entrada aqui no dia 25. A posição já tem 8 dias de vida, tá? Contando com hoje. Então, segunda-feira é o último dia de vida para esse trade. RP está em 998, perdão, o stop abaixo de 905. BBSE3 é outro papel que temos uma posição, precisamos ajustar aqui os pontos de stop, realização parcial por conta do provento pago, né, no dia 23. Então, aqui o gráfico não ajustado, né? Ó, esse aqui é o não ajustado, esse é o ajustado. Então, o stop precisa ser atualizado. Tá? A posição segue aberta em BBSE3. E Light, claro,
Temos um trade também aberto em light, aqui do dia 17. Chegou a estar no positivo, 3% de ganho, agora está devolvendo. O stop está em 6,40. RP1008. Pelo FR2 não temos nenhuma posição em aberto, vamos ter que estudar alguma posição aí para hoje. Entendido? Legal. Feito esse pequeno comentário, a gente pode agora iniciar as conversas com o pessoal aí que acompanha a transmissão. O Cabrito diz o seguinte: fala, Vlad, com o rebaixamento do Brasil, quais suas perspectivas para hoje? Bom, independente de rebaixamento do Brasil ou não, as minhas perspectivas não mudam, tá? Deixa eu só te recomendar um vídeo aqui. Eu gravei esse vídeo aqui em setembro do ano passado, ele continua válido, tá? Aonde eu desenhei aqui todo um argumento em cima da ideia de que um investment grade não significa absolutamente nada. É bobagem acompanhar isso. Até porque as agências de risco, elas são empresas com fins lucrativos, elas vendem os seus selos, tá? Então é bobagem dar confiança para isso, ok? Eu fiz esse vídeo aqui lá em setembro, convido você a dar uma olhada. Eu pego todo o histórico aqui das elevações de rating, da diminuição de rating, tá? Então dá uma olhadinha nesse vídeo. Deixa eu mandar aqui para ti. Eita! Aqui, achei o cabrito. Feito, tá? Então, o que que muda? Muda nada, né? O Bovespa segue em tendência de alta no gráfico diário, os zigue-zagues são ascendentes. Estamos dentro já de um canalzinho de alta, a média móvel de 21 sobe, então uma tendência de alta existe. Sim, é uma tendência frágil ainda, porque só tem 3 critérios, né? Falta a média móvel de 50, passar para baixo da média móvel de 21, e aí a gente passa a ter 4 critérios. Quando a média de 200 passar para baixo da média de 50, aí teremos 5 critérios, tá? E a coisa vai ganhando força. Naturalmente, essa tendência ainda não ganha força porque no semanal, né, a gente tem ainda uma tendência de baixa, né? No semanal, o que está acontecendo é apenas um retorno à média. Entendido? É apenas um retorno à média. No semanal, no diário, já é uma tendência de alta. Então, por isso que é aquela história, depende do prazo que cada um opera, né? Condor coloca, Vlad, TIMP stopou porque você disse que o stop era 6,28. Não, Condor, você está confundindo. Olha só, TIMP não estopou. O stop é 6,28, tá? Olha só. Stop é 6,28, mas ele não é um stop automático. O método Leandro não trabalha com stop automático. O método Leandro trabalha com stop variável no intraday. Então existe um filtro de 1% no intraday e mais um filtro no tempo. Ok? Então a TIMP ela não foi estopada. Ela segue aberta. Ela pode ser estopada se no intraday ficar 2 minutos abaixo de 6,20 ou fechar abaixo de 6,28. Para maiores detalhes, né, é importante que o pessoal conheça aí as abordagens que a gente utiliza. É importante que vocês sigam o modelo entendendo a partir dos treinamentos. Tá? Então aqui na nossa loja existem diversos pacotes ou os treinamentos isolados para vocês conhecerem os métodos. Esse aqui, por exemplo, é o método Leandro de Swing Trade. Tá? Que está dentro desse pacote aqui, o método LS e análise técnica para traders. Aqui o método Leandro de Day Trade, de Swing Trade, está aqui. Tá? Tem só ele separado também, entendido? Então vai de cada um. Né? Fica a dica. Confesso que é difícil esse stop aqui, tá? Esse stop é difícil de ser replicado porque ele é muito difícil emocionalmente falando. Bom, seguindo. O JJ pede se nós temos aí uma barra elefante na Ciel 3. Sim, temos uma barra elefante na Ciel 3. Dá para operar? Dá, abaixo da mínima dela. Violou, é venda. Tá? Então, esse primeiro candle de 15 minutos em vários papéis costuma trazer várias oportunidades, tá? Então, óbvio que para isso tem que estar focado. Tem que estar fazendo só isso. Tá? Tem que ter várias telas para poder acompanhar a maior parte dos papéis também.
Ó, por exemplo, a Vale 3 tem um cenário de fechamento de gap aí, né? E não tem média incomodando até 11,60. Dá para trabalhar um trade nesse cenário? Até dá. Errado não está. A propósito, quais são os destaques do dia? Só um momento. Ok. Quais são os destaques do dia? A gente tem a Gol subindo aí mais de 4%. Um tanto 4% para um papel que está com 173% de volatilidade. Né? Não é muita coisa. Papel lateral aí no gráfico diário. Petrobras demonstrando força, subindo aí mais de 2%. Lelis também tem uma alta de 2%. Os papéis mais líquidos seria isso, os destaques. Dos papéis mais líquidos na ponta vendedora, a gente tem a Gerdau caindo forte, uma impressão. Tem um gap importante na Gerdau. Olha aí o teórico na GGBR4, 3,42. Tá? 3,42, 3,42. Isso representa uma queda de quase 10% na abertura, tá? Então atenção em GGBR4. Deve abrir com um gap muito forte, né? A GBR3 já abriu aí com um gap de 10,5% de queda. A Vale também, Vale 5, né? Ainda operando em queda, em cima do suporte, atingiu aqui o objetivo esperado no gráfico diário, o volume é forte hoje, acionou o cenário de fechamento de gap, para quem é mais audacioso aí poderia assumir isso como uma entrada. Ambev, 3% de queda na Ambev é uma queda importante, hein? É uma queda importante. 3% para a volatilidade de 33 é uma queda forte. A Ambev vai se livrando aqui, perdendo a média móvel de 21. Se de fato perder o suporte em 17,50, aí o próximo é só lá embaixo. Próximo suporte de Ambev em 16 e 18. Tá? Que mais? Tem alguma coisa no intraday na Ambev? No momento, não. Então, Vale 5 no intraday até teria oportunidade para fechar gap. Sula, no gráfico diário, vai perdendo o fundo anterior, abrindo abaixo desse suporte, né? No momento vai testando esse patamar agora como resistência. Não vejo compra exatamente agora de Sula. Não exatamente agora. E é isso. Esses são os destaques na ponta vendedora no atual momento. PDG, que ontem fez um sinal importante, né? Rompendo aí o topo anterior. Hoje seguindo em queda. Volume projetado acima da média. Simetria segue aberta, vertiginosa. Não tem parada de PDGR antes de 20. Óbvio, né? Olhando o passado aqui. Tá? A simetria segue aberta até aquela faixa de preço. O Condor aqui nos mantém atualizados, né? Diz ele, para quem gosta de saber o motivo da queda na Gerdau, Polícia Federal deflagra a nova fase das Zelotes, que tem Gerdau como alvo. Então tá aí a explicação. Tá? O Douglas também acabou de postar aqui, já com o link. Boa, Douglas. O Diógenes mandou uma mensagem legal que diz que aconselha o método olhando para índice e para day trade. É muito consistente, verdade. Bastante consistente, ainda mais utilizando aquele conceito de fazer posições parciais, né? Reduz a realização parcial. Isso faz com que a tua curva de capital fique mais serena, mais tranquila. PDG, depois dessa puxada de ontem, Mastro e Flâmula, projeta onde? Cara, é assim, né? Não tem exatamente a figura aqui da Flâmula, tá? Mas é um sinal de continuação. A gente pode pegar toda essa perna e projetar a partir do último topo. O alvo, R$17. 17. A gente já tinha um alvo bem audacioso aqui por conta do fundo arredondado, da simetria que joga lá para a faixa de 20. Tá? Lembrem, quer fazer posição em PDG? Não tem problema nenhum, mas posição pequena. Posição pequena, pessoal. Tá? Eu fiz aqui eu não consegui pegar essa alta aqui. Tá? Eu até vi esse trade, a gente viu esse trade, mas eu não consegui fazer essa operação aqui no rompimento. Né? Quando eu vi já tinha ido. Eu consegui fazer uma posição aqui, no Dave Landry que teve. Tá? E eu pretendo carregar essa posição o máximo possível. Tá? Ontem teve argumento? Teve argumento. Não tão confortável. Né?
Inclusive, Diógenes disse que tá difícil pegar um trade nela, né? Não foi tão fácil assim, né? Não foi tão simples. Assim como a Lelis, né? A Lelis que explodiu, não foi nem um pouco fácil participar desse momento de alta aqui. Eleandro. Eleandro, não sei se é quem eu tô pensando. Leandro, a gente se conhece. Eu tinha um amigo muito próximo que chamava Leandro. Não sei se é você. Ele manda aqui. Vlad, bom dia. Poderia analisar Pomo 4? Belíssimo trabalho. Parabéns. Obrigado. Bom, então dá uma olhadinha aqui na Pomo. Pomo 4 no gráfico diário. Trabalhou aqui por um pequeno período, né? 1 mês e meio aqui em tendência de alta, zigue-zagueando para cima, com a média virada para cima. No entanto, depois da primeira semana de fevereiro, o papel perdeu a média móvel de 21 e ficou de lado. Então não tem um cenário muito limpo no atual momento. Esse papel tende a voltar para a tendência de alta anterior, Leandro, se ultrapassar 2,14. Tá? Veja que ela está dentro de um canal de alta aqui no gráfico diário, né? Esse é um canal de alta. No semanal existe uma operação em aberta, que é o modelo da média móvel de 3 deslocada. Cadê? Tá aqui. É essa aqui, essa aqui. A posição foi feita aqui, ó, de acordo com o método Stormer. Então foi feita aqui a 207, a posição estaria aberta. Tá? É um modelo que tenta, né, antecipar as viradas de pivô. O alvo desse padrão, né, seria lá em 3,50. Então o indivíduo comprou aqui em 2,06, coloca o stop lá embaixo em 1,70, arrisca 40 centavos para buscar 1,50. Faz sentido arriscar 40 para ganhar 1,50? Se faz, mete bala. Só que é position, né? Pode demorar meses essa operação. Não é operação de swing trade. Legal. GGBR4 acabou de abrir, pelo visto, né? O pessoal tá gritando aqui. Verdade. Então abriu em forte gap de baixa, volume projetado, perdendo suporte. Tá? Então a Gerdau, que estava ganhando toda uma áurea aí mais compradora, mais bullish, acaba por não afastar completamente, né? Porque ela só afasta completamente se perder o fundo lá em 3,23. Mas deixa bem desconfortável aí no momento para quem possui posição aberta. Ok, então tá aí a Gerdau porque ela perde suporte, né? Perde suporte em gap. Ó. No intraday, isso que é argumento para fechar gap? Eu não gosto de trabalhar fechando de gap, tá? Ainda mais gap tão amplo assim. Gap tão amplo assim não costuma ser fechado. Mas, para quem quer muito buscar um trade nesse sentido, espera esse candle fechar. Se for um candle branco, coloca start acima da máxima. Lembrando que é muito difícil operar fechamento de gap. Olha um sinal interessante que eu acabei de ver aqui meio sem querer, né? A banda continua aberta no diário, ela não se abriu. Então esse aqui é um sinal de que no momento, né, a Gerdau não tem perspectiva de perder o fundo. É menos provável ela perder o fundo. Porque a banda aqui no diário não abriu, né? Ela continua estreita, continua fechando. Nossa, que sede que eu tô hoje, meu Deus do céu. O Rafael mandou uma mensagem aqui. Procura um ponto de entrada no swing para... De novo, Rafael Hinojosa. Vlad, poderia comentar o Ibovespa? Procuro por um ponto de entrada para venda no swing trade. Estava viajando de férias e acredito que perdi quando ele chegou a tocar os 44 mil pontos. Obrigado. Bom, Rafael, venda de swing trade no Ibovespa não está alinhado com a nossa abordagem no momento. Por quê? Pelo seguinte motivo. Porque nós já estamos em tendência de alta no gráfico diário. No prazo de swing trade já há uma tendência de alta no Ibovespa. Então, se eu tivesse que te sugerir alguma coisa, tecnicamente, embasada em análise técnica, seria busca por compras, porque já há zigue-zague ascendente, média subindo, tá? Ou seja, resistência em tendência de alta só serve para ser rompida. Tá? Resistência relevante mesmo no Ibov, a gente só tem lá nos 50 mil pontos. É importante essa resistência? É, mas ela não é um ponto de inflexão. O ponto de inflexão é aquela que vira, de fato, o movimento dos preços. Tá? Aqui houve uma mudança de... aqui, né, houve uma mudança de polaridade. Era suporte, 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 e aí, virou resistência. Tá? Mas eu não costumo dar tanto peso para esse tipo de resistência quanto para essa, para topos anteriores que foi testado várias e várias vezes no tempo, tá?
Quer muito fazer uma venda de Ibovespa? Olha o gráfico semanal. No semanal até tem cara de venda na semana que vem, se tiver a perda da mínima dessa semana aqui. Tá? Porque essa semana se aproximou lá da média móvel de 21, tocando uma resistência, ok? Então, venda, tá, até vejo, mas no swing, para position. Tá? Para position. Mas para swing trade, sinceramente, não fico tão confortável nessa direção. Para operações de swing trade no mini, você acha o gráfico de 60 minutos bom ou acha melhor levar pelo diário? Olha, eu não costumo fazer operação de swing trade no índice, né? O que eu costumo fazer quando eu carrego posição de mais tempo é operação de hedge. Tá? E o meu gráfico que eu uso para montar a posição é o gráfico do Ibovespa. E no momento eu não tenho o cenário para buscar isso. Né? A estratégia de hedge que eu ensinei no curso lá não está ligada no momento. Tá? Então eu praticamente costumo usar gráfico diário. Tá? Costumo usar gráfico diário, mas não é trade, né? É uma operação de hedge. Que trade direcional no índice mesmo eu não costumo fazer. Se é para fazer alguma coisa, eu prefiro a BOVA. Prefiro o BOVA 11. Que inclusive dá compra hoje se superar a máxima de ontem. Legal. Deixa eu só ver uma coisa aqui no Ibovespa. Uma coisa que eu me dei conta em casa esses dias, né? Vocês perceberam, né, que o Ibovespa parou de subir, pessoal? Sabe que ponto é esses 43.350? Eu me dei conta em casa. E eu esqueci de colocar no gráfico aqui, porque eu não tenho Profit Chart no computador de casa. Sabe que ponto é esse aqui? Qual, Fábio? Esse aqui é o fechamento do ano. Ou seja, é a linha d'água do ano. O Ibovespa foi exatamente até a linha d'água do ano e recuou. Tá? Foi exatamente até a linha d'água do ano. Então, esse patamar aqui é o fechamento do ano passado. É um trunfo fortíssimo para o Ibovespa se livrar desse ponto. Se em algum candle o mercado se livrar desse patamar, aí a gente tem um cenário bem interessante. Começa, né, a ficar mais limpo aquele cenário de bullish para o Ibovespa, no diário pelo menos. No entanto, já há esse cenário. Né? Aquela ilha desconfigurou do índice, onde a gente comentou uma ilha de reversão. Né? Ela não está desconfigurada não, Pacheco. Continua válida. Ela só é desconfigurada se o mercado fechar o gap. Tá? O Cascudo disse que já tinha escrito aqui, né, sobre a linha d'água do ano. Boa. Legal, Cascudo. Reside, questionou aqui o Babum. Então, reside no gráfico diário. Tinha o acionamento de uma flâmula aqui no dia 16, não andou, né? Não fluiu, ficou de lado, dando calor aí para quem trabalhou com aquela figura. Até estudaria aqui a hipótese de trazer um stop para faixa 380, tá? Não está um cenário muito tranquilo. Veja que essa linha de referência aqui acabou de fato segurando os preços, né? Desse canal aí de baixa, ó. Acabou segurando os preços de verdade. Então não vejo trade no momento não, Babum. Tá? Se você por acaso montou posição, o stop ali em 13,80 ou se a média virar para baixo, aqui no dia seguinte coloca o stop abaixo da mínima do candle que fez a média virar. MPLU e PSSA3 estão muito sobrevendidos, diz o Jorge. Bom, Jorge, então olha só. Em que prazo primeiro, né? Então vamos começar pelo prazo diário. O critério que eu uso para identificar sobrevenda ou sobrecompra é observar o LSVI. O LSVI ele mensura quanto percentualmente os preços estão distantes da média em função da volatilidade. Ou seja, PSSA13 está 9% afastado da média em função da volatilidade. Tá? Em relação à volatilidade. A gente costuma dizer que o mercado está sobrecomprado ou sobrevendido quando esse índice está acima de 30. Então aqui existia um nível de sobrevenda forte, ó, quando o LSVI estava lá em 43, candle fora da banda. Esse era um distanciamento apropriado para pensar em trade de retorno à média. Né? Opa, bonito.
Tá? Agora não há esse cenário, o mercado aqui não está sobrevendido no gráfico diário. Gráfico semanal está sobrevendido? Também não está no momento, está em 25, o ideal é que esteja acima de 30. No mensal também não. MPLU, gráfico diário, está sobrevendido? Olha, até anteontem estava, né? O LSVI estava em 30. Tá? Estava em 30. Mas veja, o candle de ontem não estava fora da banda, então não é aquele cenário tranquilo, tá? Não é aquele cenário mega tranquilo. No semanal, opa, no MPLU já tem um cenário mais interessante, ó. Por quê? A gente tem boa parte do corpo do candle dessa semana fora da banda e o LSVI é acima de 30. E o melhor ainda, né? No semanal o papel está em cima de uma zona de suporte, ó. Que suporte é esse? Fundo anterior e topo anterior. Então, existe algum cenário para compra? Aqui em MPLU, sim. Tá? MPLU até daria para pensar numa operação aí semana que vem, mas para position, né? Não é operação de swing trade. Olha ali, tem até uma LTA passando ali sustentando os preços, né? Esse papel vai pro Visão, hein? Gostei. Gostei desse papel. Esse aqui vai pro Visão mês que vem. Gostei. Vamos traçar uma LTA sem roubar aqui, né? Ali, essa aqui é a LTA sem roubar. Aí. Bonito, bonito, bonito. Então no semanal tá interessante, Jorge. Mas daí é gráfico semanal, tá? Pode demorar várias e várias semanas. PDG aqui, o pessoal gritando, vibrando que ela tá bonita, tá indo embora. Très bien. Rompimento da linha d'água do Ibovespa aciona algum setup? No swing trade exatamente não, Pacheco. Só cria um viés, né? Fortalece o viés comprador do índice, mas não seria exatamente um ponto de entrada, né? Não seria exatamente um ponto de entrada. Faltou alguma questão? Faltou eu avaliar aqui em detalhes a PSSA, né? O Jorge só pediu para eu falar aqui dela, se estavam sobrevendidos, mas ele pediu, antes já tinha pedido uma avaliação mais detalhada. Bom, a PSSA trabalha lateralmente, né? Até chegou a gerar uma operação de compra aqui de fundo reflexo, né? O risco naquela ocasião era o candle e o mercado chegou a se movimentar no mínimo tamanho do candle ou a impressão. No limite ali chegou a se movimentar, né? Olha ali. Eita, na máxima desse candle aqui. Ou seja, não foi muito fácil operar esse movimento não, né? Chegou aí a favor, mas ele foi pagar o risco no limite do movimento, tá? No momento, essa assimetria aqui foi afastada, né? Porque o mercado quebrou aqui no meio, certo? Os preços quebraram essa movimentação no meio. A figura que parece ganhar corpo é um triângulo descendente agora, né? Porque esse topo que não existia foi formado. Então eu tenho o topo mais baixo, fundo no mesmo nível. Fechamento abaixo de 22,66 abriria a venda. No entanto, afasta esse gráfico de PSSA. Olha onde é que está o papel, cara. Está muito, muito próximo de uma LTA de longo prazo. Então daria para fazer uma venda? Daria, né? Mas não é aquela venda assim, uau, que venda tranquila, vou fazer assim, sabe? Salivando. Tá? Então vai de cada um. Eu não fico muito tranquilo com uma venda aqui não. Para quem gosta de Elliott, ó, 1 ABC 2 Yay 3 onda complexa 4. Ficou difícil de identificar o movimento, é onda 4. Isso significa que tem mais uma onda de impulso. Nesse caso aqui para baixo. 5. Tá? Por isso que aquele meu viés lá mais baixista com o dólar, aos poucos ele está se esvaindo. Porque esse triângulo simétrico aí está me deixando desconfortável com o dólar. No dólar. Tá? Triângulo simétrico costuma ser onda 4. Se for onda 4, significa que tem mais uma perna de alta. Tá? Lembrando que essa é uma alternativa, né? Uma hipótese. Legal, mais uma olhada no índice então. Agradecendo o Pacheco aqui, obrigado Pacheco pela mensagem.
Opa, entra aqui na questão errada. Bom, índice tem primeiro movimento abaixo da mínima do dia. No entanto, não tem muito espaço até o próximo suporte. Ó. Okay. Eu, sinceramente, prefiro compra no índice, tá? Porque está alinhado com o gráfico diário. Está em cima da média móvel de 9, em cima de suporte e tudo mais. Então, se fechar acima da linha d'água, tem compra no WINJ16. Acima de quanto exatamente? Acima de 42.700. E o senhor dólar? Muito bem. O dólar tem venda abaixo da mínima do dia. Tem muito mais espaço aqui para baixo, para o dólar, do que para cima. Tá? Para cima aqui no intraday está cheio de resistência. Né? Romper a linha d'água, tem a média, tem topo anterior. Entra aqui nessa faixa de resistência, ó, que era fundo anterior no gráfico intraday, né? E querendo ou não, aos trancos e barrancos aqui, o dólar está indo aquela reversão negativa, né? Está no menor preço em relação ao ponto de venda que a gente deu lá na semana passada, né? Está no menor ponto até então. Derreteu, deu um calorão e ei, está vindo agora. E aquela contagem que a gente fez parece tá indo, né? Tá indo aos pouquinhos. Então tá aí. Me despeço, deixo um abraço a todos. Mercado comentado. Ah, sim, faltou detalhar o dólar, né? Perdão. Abaixo da mínima do dia tem venda e acima de 3.954 tem compra. Vamos pontuar esses patamares no LS Live e acompanhar de perto. Bom pregão a todos. Até mais tarde para quem está no LS Live e até final do dia para quem acompanha o fechamento. Um abraço.